Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da série 7 Fatos Bíblicos, que todos pensam ser verdade. Hoje falaremos sobre o fruto proibido, a maçã de Adão e Eva. Será mesmo que Adão e Eva comeram uma maçã? A Bíblia realmente diz que era uma maçã? Quando pensamos no Jardim do Éden, é quase inevitável imaginar Eva mordendo uma maçã vermelha e suculenta, não é verdade? Essa imagem se tornou tão popular que aparece em filmes, pinturas e livros ao longo dos séculos. Mas será que essa cena realmente está na Bíblia? Prepare-se, porque a resposta pode te surpreender. Na verdade, em nenhum momento as Escrituras mencionam que o fruto proibido era uma maçã. Vamos conferir o que a Bíblia realmente diz. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, lemos: Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu com ela. Perceba que o texto se refere apenas a um fruto, sem especificar o tipo. Então, como a maçã entrou nessa história? Para responder, precisamos voltar no tempo e analisar a tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, feita por São Jerônimo. Nesse texto, a palavra usada para mal foi malum, que, curiosamente, também pode significar maçã em latim. Essa ambiguidade linguística, combinada com o fato de a maçã ter sido um símbolo de desejo e tentação na cultura romana, acabou influenciando artistas e intérpretes medievais. Eles usaram a maçã como uma metáfora visual para o pecado original, e essa ideia se espalhou até se tornar parte do imaginário coletivo. Mas, será que o tipo do fruto importa? Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus dá uma ordem clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O foco aqui não está no fruto em si, mas na desobediência ao mandamento de Deus. Adão e Eva não foram julgados por o que comeram, mas por não confiarem em Deus e escolherem seguir seus próprios desejos, buscando sabedoria e poder independentes de Deus. E quanto ao fruto, embora a Bíblia não o descreva, alguns estudiosos sugerem que ele poderia ter sido uma romã, um figo ou até mesmo uma tâmara, frutas comuns na região conhecida como Crescente Fértil, onde muitos acreditam que ficava o Jardim do Éden. Mas, no fim das contas, o verdadeiro significado do pecado original vai muito além do fruto. Ele simboliza a decisão humana de rejeitar a direção divina e escolher o próprio caminho, com base na tentação e no desejo. Essa desobediência teve consequências eternas, como é explicado em Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. Aqui, o apóstolo Paulo traça um paralelo entre Adão e Cristo. Adão trouxe o pecado ao mundo por meio de sua desobediência, mas Jesus trouxe a redenção por meio de sua obediência. Esse contraste nos leva a uma reflexão profunda. O pecado original não foi simplesmente comer um fruto proibido, mas sim o ato de confiar mais em si mesmo do que em Deus. E essa mesma escolha continua relevante nos dias de hoje. Quantas vezes somos tentados a buscar o nosso próprio caminho, ignorando a direção de Deus? A história de Adão e Eva nos lembra do perigo dessa atitude e, ao mesmo tempo, aponta para a graça de Deus que, por meio de Jesus Cristo, nos oferece uma nova chance. Então, da próxima vez que você ver uma maçã sendo usada como símbolo do pecado, lembre-se, o mais importante não é o tipo de fruto, mas a lição espiritual que essa história nos ensina. Ela é um lembrete poderoso de que nossa confiança em Deus deve estar acima de qualquer desejo ou ambição pessoal. Se essa revelação te surpreendeu, compartilhe com alguém que também precisa conhecer a verdade por trás do fruto proibido. E lembre-se,
Mais do que evitar o pecado, somos chamados a viver pela obediência e pela fé em Deus. Agora que desvendamos o mistério do fruto proibido, é hora de descobrir outra verdade chocante. No próximo vídeo, falaremos sobre Maria Madalena e a história de sua suposta relação com a prostituição. Mas antes, me conta, você já sabia que a Bíblia não menciona uma maçã? Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos